Olá, a partir de agora começa mais um João Pessoa em Debate. O tema de hoje é depressão pós-parto. Aqui em nossos estúdios estamos com o Dr. José Cardoso, ele que é advogado, doutora Edésia Almeida, psicóloga, e o Dr. Eduardo Sérgio, ele que é obstetra. Bem, senhoras e senhores, eu gostaria primeiro de saber de vocês, que vocês falem um pouco das especialidades que vocês exercem e também da relação da especialidade de vocês com o tema de hoje, que é depressão pós-parto. Por favor, doutora Edésia. Pois não, Marcos. Eu sou especialista em psicologia hospitalar, trabalho também na clínica, e a psicologia ela tem dado uma grande contribuição à sociedade no que diz respeito ao acompanhamento também das mulheres grávidas, das crianças, dos jovens, dos idosos. Então, a psicologia, ela está presente em todas essas fases do desenvolvimento da vida humana. E é desse ponto de vista que nós, enquanto psicólogas, estamos também dando a nossa contribuição do ponto de vista científico, para as pessoas, para a sociedade de um modo geral, objetivando assim, que o indivíduo possa ter sempre uma melhor qualidade de vida. Doutor Eduardo. Meu nome é Eduardo, eu sou médico obstetra, eu trabalho na Universidade Federal da Paraíba, no Departamento de Obstetrícia e Ginecologia, e também sou membro do Comitê para Reduzir a Morte Materna no estado da Paraíba. A obstetrícia é o ramo da saúde que estuda a mulher durante o estado gravídico e puerperal, que é o período de até 42 dias pós-término da gravidez. Doutor Cardoso. Eu sou advogado com atuação na área criminal há mais de 25 anos e a minha relação nesse debate em relação ao tema é porque a mulher nesse estado puerperal ou pós-parto ou a síndrome após o nascimento do bebê, ela poderá praticar crime, ou seja, até matar a criança, seu filho, ou agredir pessoas. Aí entra sim a defesa, demonstrando que a pessoa nesse estado, comprovadamente, ela não comete delito e sim ela é considerada inimputável. Então aí é a questão jurídica do comportamento da mulher nesse estado. Aí nós vamos tratar disso, como isso acontece, e nesse ponto de vista, a legislação penal ampara, ou seja, é isenta de pena e determina tratamento. Dependendo de caso a caso, poderá essa pessoa ser internada para tratamento psicológico. Isso aí depende da situação em que aconteceu o fato. Então, cada caso tem a solução jurídica própria. A princípio, a pessoa, a mulher, nesse estado que nós consideramos puerperal, após até 45 dias, e ocorre cerca entre 1000 partos, duas pessoas podem ter essa síndrome, e aí ela pode ser julgada, vir ser julgada, e aí o crime é da competência do tribunal do júri, porque pode ser um homicídio praticado contra infanticídio, contra a criança, ou qualquer pessoa, e aí ela pode ser considerada inimputável e aí não ser penalizada, e sim ser tratada. Bem, feitas as apresentações, então voltamos para o segundo bloco daqui em instantes para tratar do tema depressão pós-parto. Até já! Para receber o Bolsa Família, as minhas crianças têm que ir para a escola. Eu acho isso bom, porque minhas crianças vão ter algum futuro na vida. Porque não precisa sair de casa para trabalhar, fica em casa estudando. Porque eu não tive essa felicidade na minha vida. Mas eu quero isso para eles. O Bolsa Família para mim é ótimo. O pai compra com esse dinheiro. Cuidar da saúde dos meus filhos é muito importante, né?
Então eu espero coisa melhor para eles tudo, até para esse aqui que vai nascer agora. Bolsa Família me ajuda muito e vai me ajudar a mudar de vida. Para você fazer parte do Bolsa Família, a sua renda precisa atender aos critérios do programa. Se sua família foi selecionada, não esqueça. Filhos matriculados e indo à escola. Vacinação em dia, pré-natal e acompanhamento da saúde das crianças. Brasil, um país de todos. Olá, natureza! Primeira pergunta. Após lavar, o que você faz com as embalagens vazias de agrotóxicos? A. Queima. B. Joga no rio. C. Devolve no local indicado na nota fiscal de compra. Letra C. Devolvo no local indicado na nota fiscal. Muito bem! Mais uma pergunta. E o que acontece com quem não devolve as embalagens? A. Nada. B. Fica de castigo no milho. C. Multa. Letra C. É multa. Isso! É de gente assim que a natureza precisa. Lave e devolva todas as suas embalagens vazias de agrotóxicos. Milhões de pessoas no Brasil podem ter os vírus das hepatites B e C. Previna-se. Não compartilhe agulhas nem seringas. Exija material descartável ou esterilizado em tratamentos de saúde e beleza, tatuagens ou piercings. Mulheres grávidas podem passar para o bebê. E use sempre camisinha. Só com a prevenção é possível evitar as hepatites B e C. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Estamos de volta com o João Pessoa em Debate de hoje, cujo tema é depressão pós-parto. Aqui em nossos estúdios estamos com o Dr. José Cardoso, ele que é advogado, a doutora Edésia Almeida, que é psicóloga, e o Dr. Eduardo Sérgio, que é obstetra. Bem, eu vou começar perguntando ao doutor Eduardo Sérgio, como obstetra, já que ele está na primeira fase, digamos assim, da percepção dessa perturbação. Doutor Eduardo, como é que o médico obstetra ele pode notar durante a gestação que a mulher ela já apresenta sintomas desse tipo de perturbação que é a depressão pós-parto? Veja só, a assistência obstétrica ela corresponde a 3 fases: a assistência do pré-natal, a assistência ao parto e a assistência puerperal. Na assistência do pré-natal, nós podemos ainda dividir em primeiro trimestre, segundo e terceiro, ou seja, os primeiros 3 meses, os outros 3 meses e os últimos 3 meses. E a cada fase dessa nós temos alterações físicas e alterações também emocionais. Veja só, no primeiro trimestre, por exemplo, o que é que nós observamos? Que nós temos algumas alterações físicas, mas aquela mulher está tomando conhecimento da gravidez. Então, há o diagnóstico da gravidez. E esse diagnóstico da gravidez vai corresponder também a alterações emocionais. Aquela gravidez ela vai ter um impacto na vida dela. Então, você vai ter o aumento do útero, mas também vai ter todo um sentimento dela em relação à gravidez. Como também os aspectos sociais. Como é que aquela gravidez, não só para ela deve ser vista, mas também como a sociedade vai ver aquela gravidez. Isso no primeiro trimestre. A partir do segundo trimestre e terceiro trimestre, que aqui, vão começar a ocorrer as modificações gravídicas. E aí já tem um outro ponto importante, quer dizer, tem as repercussões físicas, o aumento do útero, as modificações da mama, né? Até mesmo no final, até a maneira de andar, deambulação, mas também vão corresponder outras alterações emocionais. Quer dizer, ela já vai se preocupar com o parto, isso tudo a nível de pré-natal. Quando o parto se aproxima, outros sentimentos também vão aflorar. A mulher, ela tem conhecimento de algumas possíveis complicações em relação ao parto, a possibilidade de uma hemorragia, a possibilidade de infecção, e aí outros sentimentos, até medo da morte. Então, na verdade, é um sentimento ambivalente, é um sentimento de vida, de festa, de festejo pela chegada do bebê, mas também um medo de morrer. Por isso que a gravidez leva a sentimentos ambivalentes, vida e morte, felicidade e tristeza. Isso até a nível do parto. No puerpério, o que chama a atenção é que esses sentimentos, que aparentemente eles poderiam ser amenizados ou diminuídos, eles se exacerbam. Então, o momento que a mulher pode ter maior alteração emocional é exatamente o período puerperal. E essas alterações emocionais, elas podem não acontecer, elas podem acontecer, e isso acontece com 10 a 15% das mulheres, e se denomina como
esse momento como baby blue, que é um momento de tristeza que pode aparecer relacionado ao nascimento, que acontece geralmente do 3º até o 15º dia pós-nascimento, pós-parto normal ou cesárea. Esse sentimento é um sentimento transitório, como também pode acontecer a depressão, que acontece em 1 a 2%, né, dos casos, e essa depressão pode ainda se acentuar com a psicose puerperal. Quer dizer, essa depressão e psicose puerperal, essa requer uma atenção muito maior, né? Por quê? Porque diferente do baby blue, por exemplo, que é um sentimento de melancolia e de tristeza, a depressão puerperal e a psicose, ela implica em desorganização do pensamento. Quer dizer, a lógica do pensamento dela, ela pode se modificar, levando a não só a um medo maior, a tentativas de suicídio ou de homicídio, mas também a agressão. Quer dizer, por isso que a mulher e a equipe que dá assistência tem que ficar atenta, né, a qualquer tipo de comportamento que seja diferente. Por que baby blue? Só uma curiosidade. Bom, é curioso. O blue é uma palavra inglesa, ela tanto pode significar azul, mas também pode significar tristeza ou melancolia. Então, baby blue seria aquela melancolia relacionada ao nascimento, que seria aquela forma mais branda e transitória de sentimento que pode acontecer no período puerperal. Ô Marcos, só complementando também, né, a fala do doutor Eduardo, então é importante também que nós tenhamos a compreensão de que quando a mulher está grávida, não é, então existem todas essas modificações corpóreas e isso também vai influenciando no psiquismo da mulher. Né? Por exemplo, hoje em dia, o que é que a sociedade almeja, espera e exige de um corpo feminino? Né? Então, aquele corpo escultural. Né? Então, a gravidez, ela traz alterações corpóreas. E essas alterações corpóreas, elas influem no psiquismo. E isso também vai depender muito da relação entre marido e mulher. Então, se é uma relação estável, se é uma relação saudável, então o casal e o esposo aí, ele tem um papel fundamental, né, para estabelecer uma harmonia nessa relação. Então, a mulher, ela vai sofrer menos, né, porque ela tem o apoio ali do seu companheiro, certo? E quando ela não tem o apoio do companheiro, que a sociedade exige, então, por si só, quando é uma mulher que decide, né, ter uma produção independente ou a gravidez acontece ali, então todas essas alterações emocionais também influenciam nas reações comportamentais da mulher. Doutora Edésia, só complementando essa colocação que a senhora faz muito bem em relação ao apoio que o companheiro, o esposo deve dar a mulher grávida, está comprovado que as mulheres solteiras é que sofrem mais o problema do estado puerperal. Exatamente a falta deste apoio, né, que ela tem. Há uma pesquisa que mostra que isto ocorre mais nas mulheres que não têm um companheiro, não têm essa assistência emocional, que elas são mais propensas a essa incidência do estado puerperal, desse descontrole todo nas mulheres solteiras, independente de cor, de raça ou de qualquer condição financeira. Porque, na verdade, esse período da gravidez, todos os 9 meses da gravidez, então existem essas alterações psíquicas, não é isso? E a mulher, ela vai se adaptando também a cada mês. Né? Então, existe também as questões do imaginário. Né? Então, quando a mulher está grávida, então circula por ela toda uma questão do imaginário. Há também um período de regressão, onde ela também começa a voltar ao útero materno e fazer a sua própria gravidez. Então, estabelecer uma relação com a gravidez materna, né, com esse período. Então, tudo isso tem influências, né, nas reações comportamentais, consequentemente na instabilidade ou estabilidade emocional dessa mulher.
Fale-nos um pouco melhor sobre os estágios Baby Blue, a depressão pós-parto e a psicose pós-parto. O Baby Blue, não é? Então, é todo aquele período que se instala logo após o nascimento, não é, da criança, já ali no puerpério imediato, que nós também chamamos, não é, de uma depressão reativa. Nós consideramos que esse período é um período de normalidade. Então, essa depressão, ela é normal. Ainda não existe nenhum componente psicopatológico. É um período normal, porque é um período de incertezas. Então, para a mulher, é um período de incertezas no que diz respeito ao quê? Quando ela estava grávida, existia ali um bebê imaginário. Então, agora existe um bebê real. Então, muitas expectativas em relação ao sexo não, porque hoje em dia já existe, né, a ultrassonografia, né, mas a saúde. Então, muitas vezes, quando essa criança nasce com um comprometimento, né, de saúde, nasce com alguma deformidade física, então aquele bebê imaginário, aquele bebê real, estão muito distantes. Então, o medo mesmo de voltar para casa, de dar conta dessas tarefas, de cuidar de um ser tão indefeso. Então, tudo isso gera ansiedade, né? E essa ansiedade, ela desencadeia um pouco também para essa melancolia. Daí a explicação de dividindo em 3 períodos, pré-natal, parto e puerpério, porque que o período puerperal ele é um período de maior implicações emocionais, ou reações, ou fenômenos emocionais. Por quê? Porque tem toda a questão do bebê que sonhava, idealizado, e o bebê real, né? Tem a questão das modificações do corpo, as que aconteceram, e ela volta a ser uma mulher não grávida, e as implicações das modificações, e vai ter a relação dela com o corpo, do companheiro com o corpo e da própria sociedade com o corpo que ela está apresentando, e até o medo, né, de como aquele corpo vai ficar depois daquela gravidez. E também a questão dela, de uma avaliação, será que eu sou capaz de cuidar daquele bebê da maneira que eu idealizei? Quer dizer, todos esses fenômenos, eles precisam ser reorganizados, reestruturados. E é nessa reestruturação que dá melancolia, dá um pouco de insegurança. E aí é fundamental a assistência, o apoio que, além do companheiro, toda a sociedade, família, tem que lembrar que é fundamental. Vejam como, nos dias de hoje, a gente pode remeter ao que acontecia há muitos anos atrás. Toda vez que uma senhora ia ter bebê, a sociedade onde ela estava inserida, isso na zona rural, já se organizava para saber quem é que vai ficar com aquela senhora naquele período puerperal. Então isso remonta a nossa sociedade há muito tempo atrás. Então hoje nós não podemos esquecer que quando a mulher ela tem o bebê, ela vai precisar desse apoio logístico para que ela se reorganize, não só do ponto de vista de estrutura familiar, mas até mesmo do ponto de vista emocional. Quando e quais são as características que diferem a depressão da psicose pós-parto e qual é o limite entre um e outro? Então, veja só, como nós falávamos desses estágios, né? Então, existe o blue puerperal, ele pode se encaminhar para a depressão, que aí a depressão já é um componente, não é, patológico, certo? Já é uma doença, então já é um grau intermediário. E existe a psicose puerperal, que na psicose puerperal existe o componente psicopatológico. Então existe o quê? Uma desagregação do pensamento, existe uma confusão do pensamento, aonde essa pessoa, ela sai da realidade dela, e ela não sabe mais, ela não é responsável pelos seus atos, certo? Porque no momento do surto, então, ela existe essa desagregação, existe essa desorientação, né? Então, aí sim, aí é quando se enquadra realmente a psicose puerperal, né? Então, ela sai da realidade dela e passa para um outro mundo que ela não é responsável mais pelos seus atos. Ela não sabe mais o que está fazendo,
Para ela pode começar a ver bichos, ela pode começar a ter delírios, alguém dizendo, rasgue essa folha, mate esse bebê. E ela faz aquilo porque ela escuta esses comandos, que são os delírios. E os delírios é exatamente a desagregação do pensamento. E nesse conjunto de delírios, onde acontece as alucinações visuais, as alucinações auditivas, as alucinações sensoperceptivas. Então, esse é o conjunto de sintomatologia que essa mulher pode apresentar dentro do quadro da psicose puerperal. A senhora falou da importância, e o doutor Eduardo também, do apoio da família durante a criação, durante esse primeiro estágio pós-parto, podemos dizer assim. O apoio da família, o apoio dos amigos, do próprio companheiro. A senhora acha importante, principalmente mães de primeira viagem, que elas tenham o auxílio das próprias mães na criação, pelo menos nos primeiros cuidados com esse recém-nascido? Olha, é de fundamental importância esse apoio, Esse apoio porque, como o doutor Eduardo também frisava antes, até mesmo dessa preparação, das sociedades antigas, das nossas mães, das nossas avós e tudo. E hoje em dia, infelizmente, não tem isso. Hoje em dia, as mulheres parem, já vão para casa, então já tem uma vida, já entram no seu cotidiano, por questões de sobrevivência, então elas não têm esse referencial. Às vezes elas perderam esse referencial. E esse apoio é de fundamental importância, não só para que essa mulher também tenha um tempo para se restabelecer do ponto de vista psíquico, mas também que seja oferecido para ela um modelo. Porque muitas e muitas vezes as pessoas não sabem como dar um banho no bebê. E por mais simples que seja, doutor Eduardo, dar um banho no bebê, mas as mulheres têm uma insegurança muito grande, porque elas têm um ser muito frágil. E também é muito importante a gente ressaltar que as mulheres de antigamente também pariam muito cedo, mas elas eram preparadas para isso. Hoje em dia, e elas eram ajudadas. Hoje em dia, nós temos, se nós formos para as maternidades públicas daqui de João Pessoa, nós vamos ver que crianças estão gerando crianças e estão parindo crianças. Porque nós temos o quê? Jovens aí de 14, 15 anos que já são mães. Às vezes até com uma estatística bem menor do que isso, doutor Eduardo, que tem essa experiência aí valiosíssima para nos dizer. E falta muitas e muitas vezes isso, Marcos. Então, assim, eu sempre costumo dizer que um dos melhores exemplos e um dos melhores, assim, que nós aprendemos com o exemplo dos nossos pais. E às vezes esse corre-corre da vida cotidiana, essa desestruturação familiar que hoje existe na sociedade, onde os pais são separados, onde as mocinhas já saem de casa logo cedo, já estão parindo, já estão assumindo um compromisso. Então, essa falta de modelo, essa falta de estrutura e de coesão familiar, então isso aí realmente é um terreno extremamente frágil, para que se possa construir a partir daí uma família. Perfeito. Bem, eu deixei um pouco de lado aqui o doutor Cardoso, mas vamos então tratar do lado prático. Vamos citar exemplos de como devemos proceder, a justiça deve proceder, por exemplo, durante a depressão pós-parto, como foi o caso daquele bebê abandonado na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu queria saber do senhor como é que a justiça encara aquele caso em específico. Veja bem, cada caso é um caso. E a doutora colocou muito bem, os dois debatedores colocaram muito bem, que a mulher, quando está naquele estado do pós-parto, no estado puerperal, ela não é responsável pelos seus atos. Ela entra num estado de loucura, que nós consideramos, de acordo com o artigo 26 do Código Penal, é a pessoa considerada inimputável. Quer dizer, ela faz-se um procedimento normal, abre-se o inquérito, faz-se um procedimento normal, que é
qualquer morte, qualquer ato violento tem que ser aberto para a justiça apurar se aquela parturiente, aquela pessoa, encontrava-se na ocasião que ela praticou, pode ser até a morte do seu filho, de outra pessoa, se ela estava naquele estado, naquela situação, ela é considerada inimputável e aí não se aplica pena, se aplica tratamento psicológico, aí quem vai dizer são os médicos. Naquele caso especificamente da Lagoa, que a sociedade, lamentavelmente, gosta, e é muito comum no ser humano, de julgar logo. Julga logo. Aquela senhora, no meu entender, ela perdeu o referencial, o sentimento materno. Ela perdeu o sentimento materno. Ela via naquele bebê, não o filho dela, que deve ter vindo de uma gravidez com problema. Ela, inclusive, era solteira, teve problemas, segundo os jornais informaram, a imprensa informou, a mídia colocou, que ela era uma gravidez indesejável, ela não gostaria que um outro companheiro tivesse conhecimento dessa gravidez que ela tinha, e aí isto foi aumentando este quadro, e ela, para se ver livre, ela podia até ter matado, mas acontece, assassinada a criança, ela ainda teve o gesto de jogar lá na lagoa para alguém encontrar, joga-se na lata do lixo, coloca-se na lata do lixo, se esconde, enforca-se. Então eu acho desnecessária a prisão dela, ela deveria ser levada para um hospital, ser tratada, e eu acho que a análise da apuração vai reconhecer, mesmo o espaço, parece que foi 90 dias após, mesmo assim perdura esse estado de descontrole emocional, de perca de referência, de sentimento de maternidade, cerca de 1 ano. Então eu acho que ela está no que nós consideramos pessoa inimputável, deve ser tratada e não condenada. Aliás, a mãe que faz o negócio daquele só pode estar no estado de loucura. Quem disser o contrário é tão louco quanto ela. Quem disser o contrário está louco igual a ela. Porque não há condição de você admitir um sentimento diferente da mãe. A mãe tem sentimento pelo seu filho, é um sentimento materno, de proteção e não de rejeição. Então, quando ela entra nesse estado de rejeição, de considerar aquilo uma coisa, na expressão que ela usou, ela está realmente num estado de loucura e, como tal, deve ser tratada. E não deve ser, como muitos dizem, que é maldade, ela fez por maldade. Não acho que não, muito pelo contrário. A gente tem que ter um sentimento de piedade, de compreensão, porque o estado dela, naquela situação, merece outra interpretação, e não a interpretação que normalmente se dá de que ela é uma péssima mãe, não queria o filho, tal. Ela que sabe do problema dela. Ninguém consegue analisar problema psicológico. É difícil você entrar na alma humana. A alma humana é difícil, o ser humano tem seus problemas e a gente tem que analisar à luz dos fatos. Na minha concepção, no meu modo de ver, no entendimento que, inclusive, eu já fui defensor de vários casos semelhantes a este, e todos eles, a justiça aceitou o laudo comprovadamente e determinou o tratamento à pessoa, e a pessoa não foi penalizada, porque ela não era responsável naquele momento pelos seus atos. Então ela estava naquele estado que nós consideramos de inimputabilidade. Perfeito. Bem, acaba aqui o segundo bloco. Gostaríamos então de voltar no terceiro para fazer as considerações finais e terminarmos o debate do João Pessoa em Debate de hoje. Até breve. O
governo federal investiu mais 38% no valor da merenda escolar depois de 10 anos sem reajustes. E hoje está beneficiando 37 milhões de crianças e construindo um país de todos. Acompanhe o Conselho de Alimentação Escolar do seu município e fiscalize os recursos. Merenda escolar. Uma educação de qualidade passa por aqui. Ministério da Educação. Um país de todos. O Ministério da Educação quer lembrar a você que recebe o Bolsa Família de cumprir uma parte importante do programa. Seus filhos precisam estar matriculados e indo à escola todos os dias. Se você é secretário municipal de educação ou diretor de escola, não esqueça de fazer a sua parte. Acompanhe a frequência escolar dos alunos. Bolsa Família. Uma educação de qualidade passa por aqui. Ministério da Educação. Brasil. Um país de todos. Para receber o Bolsa Família, as minhas crianças têm que ir para a escola. Eu acho isso bom, porque minhas crianças vão ter algum futuro na vida. Porque não precisa sair de casa para trabalhar, ficar em casa estudando. Porque eu não tive essa felicidade na minha vida. Mas eu quero isso para eles. O Bolsa Família para mim é ótimo. Faz compra com esse dinheiro. Cuidar da saúde dos meus filhos é muito importante, né? Então eu espero coisa melhor para ele estuda, até para esse aqui que vai nascer agora. Bolsa Família me ajuda muito e vai me ajudar a mudar de vida. Para você fazer parte do Bolsa Família, a sua renda precisa atender aos critérios do programa. Se sua família foi selecionada, não esqueça. Filhos matriculados e indo à escola. Vacinação em dia, pré-natal e acompanhamento da saúde das crianças. Brasil, um país de todos. Estamos de volta com o João Pessoa em Debate de hoje para o terceiro e último bloco sobre o tema depressão pós-parto. Aqui em nossos estúdios estamos com o Dr. José Cardoso, ele que é advogado, Dr. Edésia Almeida, que é psicóloga, e o Dr. Eduardo Sérgio, que é obstetra. Bem, eu gostaria de voltar ao assunto com o Dr. Cardoso sobre a condenação que as mulheres sofrem pela própria sociedade após terem tomado atitudes como aquela senhora tomou lá em Belo Horizonte, na Lagoa da Pampulha. Primeira pergunta, depois do tratamento, como é que fica a questão da dor moral? Porque ela vai sempre se lembrar da atitude dela, mesmo tendo superado aquela depressão pós-parto, ela depois vai cair em si e vai ver a besteira que ela fez. E segundo, a criança fica com ela tem direito de ficar com a criança? Como é que a sociedade encara isso e a justiça? A dor moral, dificilmente ela vai superar. O tempo é o senhor de tudo e poderá até... mas ela vai sofrer o que nós chamamos de uma sequela, que a sociedade vai sempre... que viu as imagens que foi colocada, ela foi execrada publicamente, né? Através da mídia, que fez o seu papel, mas de certa forma assodadamente, não se apurou primeiro, expôs a dor daquela situação, e a maioria da sociedade critica de forma, mas sem saber a origem daquela jovem, o que aconteceu com ela, para ela chegar àquele ponto de desespero. E o que ocorre é o seguinte, depois ela pode submeter um tratamento. A princípio, a criança é retirada dela, porque ela tentou matar a criança, tentou abandonar a criança. A princípio, o juizado da infância e juventude retira, pode colocar essa criança à disposição de um parente próximo, pode colocar numa creche, pode fazer todo um procedimento que retire ela, porque ela está precisando de tratamento, ela não tem condições de permanecer com a criança. Mas posteriormente, comprovadamente que ela está em estado que possa cuidar do seu filho, filho tem que ficar com a mãe. Ninguém melhor no mundo para criar o filho. A pior mãe do mundo é melhor que qualquer outra pessoa. A pior mãe do mundo. Pior mãe do mundo. É mãe.
porque é um sentimento natural de mãe. Então, eu acredito, depois disso tudo, ela, depois da análise, e que os médicos, o juiz vai avaliar, consequentemente, deverá devolver essa criança, se não entregar um parente mais próximo, uma pessoa que possa criar a criança. Mas eu acho difícil ela recuperar a criança, porque a colocação que ela foi exposta na sociedade, pela mídia, e sempre alguém vai indagar, essa louca que tentou matar, chama logo assim, a louca que tentou matar a filha não pode criar a filha. Então isso é muito difícil de uma solução lógica, mas a sociedade tem que evoluir, saber que existe também as pessoas que têm problemas de loucura, que se recupera, que vive. Aliás, o tratamento hoje do louco deve ser no meio familiar, em vez de estar segregado, deve ser no meio familiar. Quando você segrega a pessoa, piora a situação dele. Então, vamos ver, vamos evoluir. Eu até vou me interessar mais por esse caso, porque o caso teve uma repercussão nacional e a gente pode utilizar isto para outros casos que só ocorre diariamente. Ali tornou-se público. Diariamente o Brasil tem mulheres jogando filho, matando filhos após parto. Mas a imprensa não dá o destaque, ninguém toma conhecimento. Mas ali ocorreu numa lagoa, a televisão toda se interessou, os jornais todos se interessaram, e aí fez aquele debate, né? Colocaram a senhora que deveria ter sido preservada, até a imagem dela. Ela não deveria ter mais exposta, ela deveria ter sido preservada para poder ser tratada. Mas a imagem dela foi posta, ela em momento de inlucidez e descontrole emocional, disse algumas, numa entrevista, disse expressões que normalmente uma mãe não diria, uma mãe no estado normal não diria jamais. O sentimento de mãe não diz, muito pelo contrário, o sentimento de mãe é sempre de proteger o seu filho em qualquer circunstância. A mãe é a maior protetora do seu filho. É uma extensão natural, o filho é uma extensão natural daquele sentimento que tem. Aliás, para a mãe, o filho é bonito, é bom, o ruim é os outros. Né? Então, uma mãe que tem sentimento de mãe, aquela não estava com sentimento de mãe. Por isso, ela estava num estado de loucura e deveria ser a sociedade, os órgãos, a imprensa, todos deveriam olhar para ela não com os olhos de repulsa, mas sim de piedade, de compreensão e de apoio. Me diga uma coisa, como é que a justiça interpreta os casos de abandono, tentativa de assassinato e também o próprio assassinato, o homicídio, nesse período de depressão pós-parto? Cada caso é um caso, né? Como é tratamento médico, também cada caso é um caso. Nem sempre o medicamento resolve a mesma doença. Então, analisando cada caso, ela pode perder a guarda, ela pode, definitiva, a guarda ou não, ou temporariamente ser afastada, a criança ser afastada, se viva. Se ela assassinou a criança e nessa situação poderá ir submeter ao julgamento popular, porque o crime é da competência do tribunal do júri, e o tribunal do júri pode entender que ela, no momento que praticou o crime, estava no estado corporal, ou seja, não era responsável pelos seus atos, em consequência, não responde, é considerado inimputável. Então, cada situação vai se analisar. Tem um juizado especial disso, o juizado da infância e adolescência, que cuida destes casos. Tem uma promotoria também, que é o curador natural da infância e juventude. Então isso vai ser analisado através também do acompanhamento de psicólogo, de
psiquiatra, médicos, e depois de um conjunto de análise disso, aí o juiz poderá tomar uma decisão, porque o juiz não pode a priori tomar decisão, porque depende de pareceres técnicos, principalmente de psicólogo, psiquiatra e médico. Então a situação ela é como um tratamento. O tratamento, quando se vai fazer um tratamento médico, se pede uma série de exames para poder diagnosticar a doença. Por isso, o processo é um diagnóstico de uma situação fática para se ajustar à situação jurídica. Perfeito. Doutor Edésia e doutor Eduardo, acredito que um de vocês, pelo menos, tenha um dado estatístico, pesquisa em mãos, acerca da incidência maior no número de mulheres que sofrem dessa depressão. Seria na primeira gravidez? Já é constatado isso, que é geralmente na primeira gravidez? Vocês podem ficar à vontade para falar acerca disso. Doutora Edésia. Olha, existe a Organização Mundial de Saúde, né, nos diz que 17% da população sofre de algum tipo de transtorno mental, né, e as depressões, elas estão dentro desse quadro, certo? As depressões de um modo geral. Agora, as depressões pós-parto, a depressão puerperal, ela tem uma estatística menor. Então, de 2% a 3%, né, essa é a estatística que a Organização Mundial de Saúde nos diz. E dentro desses quadros, porque é importante a gente diferenciar o BLUE puerperal, a depressão puerperal e a psicose puerperal. Né? Então, a psicose puerperal ainda, a porcentagem ainda é menor, a estatística ainda é menor do que mesmo a depressão puerperal. O doutor Eduardo também pode complementar. Ficaria de 10% a 15% o baby blue, a depressão ficaria em torno de 2%, e a depressão puerperal realmente ela é bem mais rara, é um fenômeno raro. O que é que a gente tem a dizer? Primeiro, lamentar a ocorrência de fatos como esse de depressão puerperal quando chega ao abandono ou até a possibilidade da morte da criança ou da mãe ou de qualquer pessoa relacionada ao fato. Porque fatos como esse remetem, assim, fazem com que a sociedade faça uma reflexão. Reflexão em que sentido? Primeiro, lembrar da vulnerabilidade da mulher enquanto grávida. A mulher enquanto grávida ela é vulnerável pelos fatores físicos e emocionais que a gente já mencionou. Fatores físicos, a possibilidade de infecções, a possibilidade de hemorragias, quando comparadas com mulheres não grávidas. Isso é o aspecto físico. E também o aspecto emocional que foi falado. Então a sociedade ela tem que ter consciência dessa vulnerabilidade. E o que é que os profissionais têm que fazer? Os profissionais que estão relacionados a essa assistência, eles têm que estar atentos à possibilidade dessa ocorrência. Apesar de rara, ela pode acontecer. Então, qualquer um profissional que esteja vinculado a essa assistência, o psicólogo, a enfermeira ou o médico, deve ficar atentos e verificando que há um comportamento desestruturante, né, para que possa ajudar antes que algo aconteça. No caso da Pampulha, por exemplo, quanto tempo não se passou? Quer dizer, teve todo o pré-natal, teve o parto, teve inclusive o internamento da criança que ficou, para mim parece, 3 meses em UTIs, etc. e tal, e ninguém percebeu, nenhum profissional que talvez tenha estado em contato com ela, percebeu que existia um comportamento diferente dela. Então a reflexão é nesse sentido. Lamentar pelo ocorrido, né? Lamentar pela exposição, né? Ela precisa realmente de ajuda, de apoio nesse sentido, mas por outro lado, enquanto profissional de saúde, a gente tem que refletir e lembrar que as pessoas elas são vulneráveis e isso pode acontecer e nós temos que estar preparados para ajudar nesse sentido. Doutor, eu gostaria de indagar o senhor se há famílias predispostas a ter sempre, se há ou não há. Sim. A literatura ela fala também que não necessariamente a família, mas só a sociedade em que aquela senhora, aquela gestante está inserida. Obviamente, as pessoas que estão mais próximas. Então, a maneira que aquela sociedade encara a gravidez, vê a gravidez, ajuda a gravidez, sabe que existe a vulnerabilidade e coopera para que aquela mulher possa não só
passar por aquela fase, mas superar aquelas fases de reorganização, de reestruturação. Então, se uma sociedade ajuda, vai ter menos complicação. Eu sou membro do Comitê para Reduzir a Morte Materna no Estado. Então, o que é que a gente observa? É que você tem um maior número de complicações quando a assistência não é boa. Então, a razão da mortalidade materna nos países subdesenvolvidos, ela é maior. Por quê? Porque a sociedade não está preparada, não está organizada para ajudar, para cooperar com aquelas mulheres naquela situação de vulnerabilidade. Doutora Désia, eu vou fazer a pergunta, reformular a pergunta. Eu queria saber, é uma dúvida pessoal, mas é claro, serve também para tirar as dúvidas de todos os telespectadores, acerca da incidência. É mais comum na primeira gravidez ou independe? Não, independe. Né? Independe porque aí você vai ter que ver todo um conjunto de fatores. Às vezes tem algumas mulheres que poderão apresentar na primeira gravidez e tem outras que apresentam na primeira e apresentam também nas gravidezes sucessivas, certo? Então a gente também tem que ver se já existe uma latência, né, ou uma condição pré-mórbida dessa mulher de apresentar exatamente esses quadros depressivos. Obviamente, assim, a primeira gravidez talvez ela seja mais difícil, e a literatura diz isso, que as mulheres que vão ter o primeiro filho, elas precisam de maior atenção, maior cuidado, exatamente pela falta de experiência que elas não tiveram. A literatura fala isso. O que a doutora Désia está falando, e que também é verdade, é que além do fato da gente ter um maior cuidado com essas mulheres que estão grávidas pela primeira vez, nós também temos que estar atento àquelas gestações que, independente de serem a primeira gravidez, elas possam ser diferentes, porque a gravidez do segundo e terceiro filho, ela pode ser uma gravidez diferente porque se refere às possíveis complicações. Ela pode ter tido um filho aos 20 anos de idade e uma segunda gravidez aos 35 ou 40, por exemplo, que vai ter conotações físicas e emocionais diferentes. Então, por isso que o que ela está falando é verdade. Não é só a mulher que vai ter o primeiro filho. Todas as mulheres, elas estão em estado de vulnerabilidade. E as mulheres do primeiro filho, as mulheres que têm uma gestação mais difícil, considerada de alto risco, ou para a mãe ou para o bebê, elas precisam de maior atenção por toda a equipe. Há um tempo limite de tratamento? Varia, na sua experiência, de quanto a quanto tempo a pessoa deve ser tratada para poder superar essa depressão? Olha, não existe um tempo, não é limite. Esse tratamento, ele deverá ser, né, concomitantemente, o psicólogo e o médico psiquiatra. Porque no caso da depressão, nem só a medicação por si só resolve, nem só a psicoterapia também por si só resolve. Então tem que haver uma junção. Aí uma junção do médico psiquiatra com a psicologia. Então, quando nós sabemos que os antidepressivos, o doutor Eduardo é médico, pode explicar bem melhor, tem mais competência para falar da medicação aqui. Então, nós sabemos que os antidepressivos, eles também têm um tempo para fazer efeito, para atuar no organismo. Não é? Enquanto que o médico psiquiatra vai estar prescrevendo essa medicação, nós psicólogos vamos trabalhando nesse processo da psicoterapia, objetivando, enfocando o restabelecimento do vínculo afetivo. Porque aí, né, nesses casos, né, então existe uma fissura no afeto. Né? Então esse afeto ele precisa ser retomado, ele precisa ser, vamos dizer assim uma palavrinha, ser reinstalado, né, naquela pessoa, naquela mulher. Né? Então é através desse processo da psicoterapia, né, que o binômio terapeuta e cliente, né, que vão trabalhar exatamente nesse restabelecimento. Né? E a partir daí a medicação aqui também como coadjuvante e ajudando para que a mulher possa sair dessa fase da depressão, né, que ela não possa exatamente entrar na fase do surto psicótico. Né? Então que a medicação ele aborte aqui, né, esse surto psicótico. Por isso que é importante já, né, desde o pré-natal, já saber exatamente se aquela mulher ela já tem uma predisposição para estar apresentando, né, episódios depressivos, que muitas e muitas vezes, Marcos, esses episódios depressivos, eles começam até mesmo na gravidez. Né? Então é importante esse olhar do obstetra,
esse olhar da equipe de saúde, aonde essa mulher está fazendo o pré-natal, aonde ela está sendo atendida, se esse bebê, como no caso da Pampulha, se ele está sendo atendido em uma UTI, se essa mãe, ela tinha acompanhamentos, tinha visitas frequentes a esse bebê. Então essa equipe tem que direcionar o seu olhar exatamente para as minúcias desse comportamento, porque aí sim, aí é muito mais importante a prevenção, porque se tivesse um olhar diferenciado, então nós profissionais de saúde temos que ter esse compromisso, porque acima de tudo é um compromisso com a pessoa, é um compromisso social, porque nós também temos um compromisso social, todos nós da área da saúde, nós temos um compromisso social. E nós temos uma responsabilidade, sim, uma responsabilidade exatamente de fazer prevenção. Porque quando é atendido aqui, não chega, quando existe esse atendimento precoce aqui, então, consequentemente, nós estamos favorecendo para que esse quadro não chegue a uma psicose e aí não haja realmente esses delitos. Não foi feita a reflexão de quanto tempo transcorreu do parto até o ocorrido e por que ninguém percebeu isso? Porque às vezes as pessoas não estão atentas a essa vulnerabilidade e a essa possibilidade de ocorrência. Daí a importância da discussão, da reflexão de profissionais e até colocar isso para as pessoas da existência disso. Algumas pessoas não têm nem conhecimento da existência de fatos como estes. Pronto. Doutor Cardoso pode até falar melhor sobre isso. Antes do conhecimento, da comprovação científica da existência da depressão pós-parto, como é que a justiça ela interpretava casos como esse? Era justamente, as mulheres eram condenadas por assassinato, por exemplo? Olha, o direito, como qualquer ciência, ela evolui. Houve há um certo tempo, então, que o direito penal considerava isso como um crime mesmo, normal, e as pessoas eram condenadas como um criminoso comum. Não se analisava esse aspecto. A ciência médica evoluiu e demonstrou essas psicoses, esses estresses pós-parto, e chegou à conclusão de que a pessoa, quando entra nesse estado, ela perde o referencial, ela torna-se uma pessoa completamente irresponsável pelos seus atos, ela não tem responsabilidade nenhuma pelos seus atos. Tanto ela pode praticar um delito contra o seu próprio filho, contra outras pessoas, machucar, ela pode reagir de várias formas, dependendo da evolução do quadro psicológico dela, né? Essa evolução depende de cada pessoa e de cada situação, chegando ao ponto, que é o ponto máximo, de assassinar ou jogar no lixo, fora a criança. Aí, neste caso, comprovadamente, que ela estava nesse estado, então eu volto a afirmar, a justiça entende de forma já diferenciada, e não poderia ser diferente, porque nós, a doutora colocou, nós temos 17% da população mundial tem problemas psicológicos, e gravíssimos, né? E a mulher, nesse estado, aí é mais predisposta a isso. Ela fica mais fragilizada. Então, nesse estado, a pessoa fragilizada é capaz de qualquer coisa. Então, a gente tem que ver o ser humano não só no lado bonitinho, certinho, mas a mulher sim, sempre é mais fragilizada do que o homem em determinadas situações, né? A mulher tem mais coragem para receber dor, suportar dor, mas psicologicamente não, ela não tem essa... a reação dela psicológica é diferente. Por isso, olhando neste quadro, e este quadro sendo provado, consequentemente, ela já perdeu o principal, que era o seu filho, se apenar. Então, nós temos, inclusive, o direito, ter um perdão judicial. Porque você perde o ente maior, aquele filho desejado.
Aquela coisa, toda mulher tem desejo de ter um filho, mas pode haver os problemas na gravidez e chegar a esse ponto, e aí ela não ser responsável pelos seus atos, inclusive chegando até assassinar o seu bebê, e que já é um trauma que ela vai levar para o resto da vida. Então não deve ser penalizada, deve ser tratada, e a sociedade tem que olhar isso. Nós estamos evoluindo, a sociedade não pode ficar como uma sociedade patriarcal, sociedade moderna. E nós sabemos que hoje o modernismo é muito rápido, não permite nem que a mulher tenha aqueles tratamentos. Eu lembro, retornando aí no interior, que a mulher fica naquele período totalmente lá, ninguém faz barulho, ela recebe uma alimentação, vem aquela parteira, todo mundo se acerca dela, com carinho, né? Até a medicina manda que o esposo, o companheiro, faça carinho, levante o estado emocional dela, que está baixo, né? Para ela não chegar a esse ponto. E o modernismo tem os dois lados, uma coisa boa e outra ruim. A coisa boa é que as mulheres praticamente não morrem mais de parto, como morria anteriormente, mas traz esses problemas da sociedade. A gente tem que saber conviver com o passado e o moderno. Bem, gente, estamos nos aproximando do fim do programa. Eu gostaria então que a doutora Edésia fizesse suas considerações finais em 1 minuto. Tá bem, então eu quero agradecer, é uma honra ter participado aqui desse debate com o doutor Eduardo, que é uma referência nacional, nesse assunto. O doutor também José Cardoso, que tem todo o interesse, e também até rebuscando aí algumas questões do ponto de vista psíquico, doutor José Cardoso. E a você também, Marcos, tá? Então, obrigada. A senhora atende no seu consultório, em onde é que ele fica, qual é o telefone e de quando a quando na semana? De segunda a sexta-feira, fica na Avenida Dom Moisés Coelho, número 142, sala 101, ali na lateral da Igreja Santa Júlia, e o telefone é 3244-1884. Tá, obrigado. Doutor Eduardo. Bom, eu quero agradecer em nome do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia, ao qual eu pertenço. Também quero lembrar que eu sou membro do Comitê para Reduzir a Morte Materna. Então, o Comitê de Morte Materna, o comitê responsável por reduzir a morte materna no Estado, funciona na Secretaria de Saúde do Estado, com reuniões às terças-feiras. Então, nós podemos colaborar com qualquer pessoa que precise da ajuda nesse sentido. Em relação ao Departamento de Obstetrícia e Ginecologia, eu estou praticamente todos os dias lá, junto também ao Serviço de Obstetrícia do HU, que é um serviço responsável pela assistência de alto risco. Então, frequentemente, nós temos mulheres que precisam de uma assistência diferenciada. E eu gostaria só de agradecer o convite e dizer que fiquei muito satisfeito com o que eu ouvi dos colegas, doutor José Cardoso e também de doutora Edésia. E muito obrigado. Tá. Doutor José Cardoso. Eu também quero agradecer e louvar o debate que foi colocado aqui, com dois grandes profissionais, conhecedores profundos da matéria, que só veio enriquecer, e certamente quem vai ganhar é a sociedade. E eu, modestamente, trouxe aqui a minha contribuição jurídica, do meu ponto de vista. O outro pode discordar, é natural, faz parte do debate, mas a sociedade precisa realmente conhecer de determinadas situações para poder também agir, contribuir, porque é assim que se melhora o meio social. E um debate como este só faz enriquecer a nossa cultura, trazendo profissionais exponenciais, como os dois aqui, a doutora Edésia e o doutor Eduardo. E eu sou advogado há 25 anos, atuando nessa área penal, com escritório na rua 13 de maio, 465, no centro. Meu telefone é 221-0052 e estamos lá à disposição. Espero ter modestamente contribuído com o meu ponto de vista. E espero também que os colegas advogados se interessem por esse
esse fato, que é um fato concreto, que acontece diariamente. Nós não podemos fugir disso. A sociedade precisa saber de tudo, segundo a expressão do escritor Sógenes. Todo mundo tem o direito de saber de tudo. Perfeito. Pois bem, gente, gostaríamos de agradecer então aos nossos convidados de hoje e também a você, telespectador, que ficou ligado no João Pessoa em Debate de hoje. Até a próxima.